Esse é o Panorâmica, revista semanal que traz tudo o que foi notícia no Parlamento Paulista. E a gente começa falando de dinheiro e planejamento. São José dos Campos, no Vale do Paraíba, foi a primeira cidade nessa semana a sediar a audiência pública do Orçamento 2015. Vamos conferir como foi? A região metropolitana do Vale do Paraíba apresentou sugestões ao orçamento do Estado em audiência pública no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos. Foi a 12ª audiência de uma série de 21 encontros promovidos pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A presidência ficou a cargo do deputado Davi Zaia, do PPS. Uma casa-abrigo para mulheres vítimas da violência foi a primeira proposta apontada aos deputados da comissão. Os deputados recolheram uma série de pedidos ao orçamento, alguns pontuais, como o abastecimento de água no bairro Recanto Tamoios. Os vereadores de São José dos Campos e região pediram apoio do Estado para obras viárias e de segurança. O deputado Marco Aurélio, do PT, pediu atenção do governo para a segurança pública e para a saúde no Vale Histórico, além de recursos para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Então eu peço para que o governador reveja essa política de segurança para que nós tenhamos não somente uma melhor segurança, mas também melhores condições para os prefeitos. O deputado Oswaldo Virgínio, do PSD, reconheceu as demandas e disse que vai defender na comissão mais investimentos para o Vale. É muito importante que nós, deputados da Comissão de Finanças, da Comissão de Segurança, que nós pegamos essas reivindicações, que levamos para a Assembleia Legislativa com o maior carinho e tratar isso com responsabilidade. As prioridades para a região do Vale do Paraíba foram educação, saúde e transportes. Reivindicações que tratam da questão do saneamento, da questão da segurança, mas também muita coisa da questão da saúde, e da educação. Então nós estamos muito felizes de poder ter participado aqui, agradecendo à Câmara Municipal de São José dos Campos, a todos que participaram, porque a sua contribuição ajuda a melhorar o orçamento do Estado de São Paulo. O mundo pede socorro contra a dengue. Mais de 400 milhões de novos casos surgem por ano em todo o planeta, o equivalente a 2 vezes a população brasileira. Só para ter uma ideia do tamanho do problema, quase 1.100.000 pessoas pegam a doença todos os dias. Com a chegada da Copa do Mundo, o problema pode ficar ainda mais sério aqui no Brasil. O Saúde e Vida dessa semana discutiu o assunto. Olha só. Eu começo com o deputado Orlando Bolsonaro, até brinquei antes de começar o programa que nós já fomos o país do samba e do futebol. E agora a gente ganhou um novo título, né? Somos o país do samba, do futebol e da dengue. Da Copa do Mundo. E da Copa do Mundo agora, dentro dessa realidade futebolística. Mas o que fazer? Já que há essa expectativa, são 600 mil turistas que vêm de fora para as localidades onde os jogos vão ser realizados. O senhor acredita que existem ações pontuais, vamos dizer assim, para a gente evitar que cheguemos aí a esse número estimado de 100 pessoas que possam contrair a doença, ou seja, 100 estrangeiros? Primeiro, é uma honra receber o Dr. Francisco aqui, que é um estudioso do tema, em especial da questão do lixo, que é um dos grandes causadores da dengue. E Dr. Giancarlo, que já faz o tratamento. Então vai dar um debate muito bom, porque tem a prevenção e depois tem a ponta, que é o tratamento. E as questões de políticas públicas que nós temos que desenvolver. Então, num primeiro momento, a dengue, isso poderá ser comprovado, tanto para o Dr. Jean quanto o Dr. Francisco, a dengue, o importante do combate à dengue é a prevenção. Ou seja, o trabalho que se faz, que se fez em 2013, os seus reflexos estão ocorrendo agora em 2014. Então, daí a questão de algumas cidades do estado estão com problemas sérios, caso do Rio, caso no estado, caso de Campinas, então, que estão com dificuldades. Então, uma questão que eu acho importante é não perder de vista que tem que ser um trabalho preventivo, permanente, em especial além da ação do poder público no sentido de evitar o surgimento de criadouros, mas também a educação. Isso é muitíssimo importante, a educação ambiental,
para que as pessoas contribuam. Só o poder público ele não vai conseguir desenvolver um trabalho. E já a questão agora a questão de como prevenir nesse momento. Eu acho que através de informação transparente, sem esconder o problema, pois como você relatou muito bem, nós vivemos tanto o risco de exportar a doença quanto de importar. Então esse é um risco e a melhor forma é a informação, em especial a orientação, inclusive aos próprios turistas que aqui vão chegar. Doutor Jean, a gente sempre vê um aumento no número de casos. Por essa falta de prevenção contínua que colocou o deputado, ou porque vão surgindo novos tipos da doença? O que acontece para a gente ter esse aumento tão significativo no número de casos? Na verdade, a gente tem um aspecto muito pontual quando a gente fala de dengue, que ela tem uma coisa que nós chamamos de sazonalidade. Ela está muito mais voltada no período de chuvas. Sim. Do ano passado, nós tivemos chuvas que começaram praticamente em 2012, em novembro e dezembro de 2012, e se prolongaram até fevereiro e março, ou seja, com níveis de chuva extremamente elevados. Quer dizer, o aumento no período de chuvas, consequentemente, foi um favorecedor, sim, de nós termos um número de casos bastante aumentados, de forma geral, inclusive em todo o estado de São Paulo. Nesse ano, a despeito do que vem acontecendo em situações pontuais em algumas cidades, Taubaté, Campinas, São Paulo, o Estado mostrou uma queda em relação ao mesmo trimestre de janeiro, fevereiro e março do ano passado. Então, a despeito de tudo, nós tivemos praticamente 83% do número de casos muito mais baixos em relação ao ano passado. Nós tínhamos, no ano passado, 108 mil casos, hoje nós temos 18 mil casos. Quer dizer, considerando todo o estado. Então, a despeito disso, esse aspecto climático teve um impacto no que tange a uma diminuição do número de casos de uma forma global no estado. Essas situações que ocorreram de forma pontual em algumas situações, também tecendo uma avaliação muito mais minuciosa, a gente vai ver algumas questões relacionadas a localidades específicas, a condições específicas, que inclusive o Francisco vai tecer alguns comentários nesse sentido, de dejetos, de lixo, de água parada. Hoje a gente sabe que o Aedes aegypti ele tem uma característica muito interessante, que ele se adapta não mais àquelas circunstâncias anteriores de água limpa. Hoje, aquela água com mínimo teor de oxigênio é capaz de fazer com que esse ovo prospere, transforme-se em larva e aí o próprio mosquito. Por exemplo, o Hospital Emílio Ribas, que atende esses casos, faz um mapeamento, ou seja, costuma ver os números de casos, por exemplo, essa pessoa é da região tal, mora em tal lugar. Vocês fazem, além do acompanhamento médico, todas esse tipo de mapeamento não também? Não só o Emílio Ribas, mas todo o estado. Aliás, isso é uma doença de notificação compulsória. E a partir do momento em que eu faço uma hipótese diagnóstica, eu imagino, olha, pode ser dengue. Eu já abro uma ficha de notificação compulsória que ela é acompanhada em paralelo pelo CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica. Então, a partir disso, eu tenho a localidade desse indivíduo, se ele veio de algum outro local ou não, se ele fez uma viagem ou não, se ele reside aqui, enfim, quais são os sintomas. E sigo essa ficha não só no ponto de vista clínico, para saber se ele teve internação, se ele teve alguma complicação, mas em paralelo eu faço o acompanhamento que nós chamamos sorológico. Porque esse indivíduo muitas vezes vem ao pronto-socorro, ao pronto-atendimento, com sintomas que fazem alusão a dengue, que tem o aspecto que nós chamamos epidemiológico, ou seja, nós sabemos que tem a presença de um surto, por exemplo, na capital, e a partir disso, isso já referido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, e a partir disso nós suspeitamos. Abre-se a ficha e é feito, portanto, os exames específicos. Quando eu documento, digo assim, realmente eu simplesmente passo a proceder também uma investigação local para saber quem são, qual é o local, quais são os vizinhos, quais são as condições, e esse é o grande problema. A gente vê uma rua em São Paulo, que a coisa... Não
não sei quantos metros tem a rua, 6 casas só numa rua. Pois é, e esse é o grande problema. E daí quando a gente vai ver a característica dessas ruas, tem uma casa abandonada, um terreno abandonado, exatamente, que é um lixão, tem ao mesmo tempo piscinas em áreas nobres. A gente está vivenciando algumas situações na capital de áreas nobres com piscinas que são literalmente abandonadas pelos seus donos e que causam risco não só a eles próprios e a sua família, como a toda a comunidade. E falando em saúde, quem esteve na Assembleia Legislativa essa semana foi o secretário estadual Davi Wippe. Ele fez um balanço das atividades da pasta nesse ano. O secretário apresentou os investimentos e inovações para a saúde masculina e da mulher, dos idosos e infantil. Foi questionado pelos deputados sobre a participação do Estado no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e sobre a falta de médicos, principalmente na região do Vale do Ribeira. Eu entendo que o Estado tem que compatibilizar esses dois serviços, o SAMU e o GRAU. E estamos fazendo isso. Não é simples, porque nós temos que ter o entendimento com os municípios, são 645 municípios, e temos que ter um entendimento com o governo federal. Todos estão muito simpáticos e colaborando que nós consigamos resolver isso que eu entendo ainda uma pendência do Estado. Hoje é um grande problema, é a falta de médicos, que nós estamos tentando resolver, o que não é simples. Estamos caminhando, soluções heterodoxas, mas nós estamos caminhando. Davi Wippe falou ainda sobre a construção de novos hospitais pelo sistema de parceria público-privada e as reivindicações de reajuste do sindicato da categoria, o Sindisaúde. Na reunião, o deputado Pedro Tobias, do PSDB, questionou o repasse do governo federal para os médicos no Sistema Único de Saúde. A repasse de SUS, infelizmente, não chega à metade de custo, porque todas as centras casas agora, o governo ajudou algumas centras casas, algum mais que 100% de que recebe de SUS, mas esse não é tratamento curativo, paliativo. Se não corrigimos tabela de SUS, que hoje eu opero câncer de mama, paga para mim R$94, mínimo, eu trabalho por R$94, não tem prejuízo para mim. Hospital, Santa Casa, se uma cirurgia paga R$200, está custando 400. Significa só para de prejuízo na hora que para de trabalhar. É urgente, precisamos corrigir a tabela de SUS. Mais ainda, aqui vocês não perguntaram, esse prazo só para mamografia a partir de 50 anos e cada 2 anos, essa balela, para economizar dinheiro, o Ministério fez essa norma. Eu, mastologista, a partir de 40 e uma vez por ano. Se tem alguém na família, paciente de risco, pode começar antes de 40. Essa conduta certa. Além de questões pontuais, a presidente da Comissão de Saúde, deputada Thelma de Souza, do PT, questionou pendências da última reunião com o secretário. Acho que nem todas as respostas agradaram a quem ouviu, mas de qualquer maneira nós tivemos aqui um embate seríssimo, 2 horas e meia de trabalhos, e eu acredito que fizemos um bom trabalho e um bom serviço à questão da saúde, porque é isto que esta comissão, que é suprapartidária, todos sabem, tem que fazer. Trazer a transparência, as informações e, no caso, disponibilizar a qualquer habitante de São Paulo ou do Brasil as informações que nos foram dadas hoje. Semana agitada na Comissão de Transportes e Comunicações. Representantes da empresa de telefonia Oi tentaram explicar a falta de sinal, mas não convenceram os deputados. Outros itens da pauta foram a suspeita de superfaturamento na reforma de vagões do transporte público, a construção de ciclovias em obras viárias e uma flexibilização do horário da Voz do Brasil. Antes da votação, o deputado Roberto Moraes, do PPS, pediu a inclusão de um item na pauta para ser enviado à Câmara dos Deputados em Brasília. Ele defende que as emissoras de rádio possam flexibilizar o horário da Voz do Brasil, para que seja votado antes do dia 12 de junho, quando começa a Copa do Mundo. Veja você, nós vamos ter, durante os primeiros 15 dias, todos os dias jogos às 19 horas. E as emissoras de rádio estão impedidas de transmitir das 19 às 20 horas, em função da absurda Voz do Brasil. Então ninguém está tirando a Voz do Brasil do ar. Estamos pedindo a flexibilização do horário. Os deputados aprovaram outros 5 itens da pauta, como o projeto de lei do deputado Beto Tricoli, do PV, que obriga a construção de ciclovias em obras viárias executadas com recursos do Estado. Uma pauta curta de nem 10 itens e a reunião da Comissão dos Transportes tinha tudo para ser tranquila, mas
Um requerimento movimentou as discussões por aqui. Ele pede a vinda dos presidentes da CPTM e também do metrô para falar sobre uma propaganda que insinuava que trens lotados são bons para paquerar mulheres. Mas a oposição pediu mais, que eles venham, mas que expliquem as denúncias de superfaturamento na reforma dos vagões. Ficou mais caro reformar o trem do que comprar o trem novo. Portanto, é uma coisa verdadeiramente absurda que aconteceu na Companhia do Metropolitano e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, e por essa razão eu solicitei do presidente João Caramês que ele tomasse iniciativas para que as pessoas envolvidas nessa denúncia, especialmente aqueles que foram nomeados em cargo de confiança, especialmente na presidência da CPTM, como é o caso de Jorge Fagali, fossem convocados a essa comissão para prestar esclarecimentos aqui à Assembleia Legislativa com relação a esses fatos. A reforma dos trens já foi amplamente discutida, já está tendo uma investigação. Até hoje nenhum agente público foi envolvido. Nenhum secretário, nenhum governo, nenhum agente político, diferente de outras denúncias que houveram em outra esfera, que nós tivemos ministros envolvidos, tivemos agente público, com cargos eletivos envolvidos. Aqui em São Paulo, não. O pedido de investigação foi negado numa votação nominal. A comissão ainda ouviu Vicente Correia, representante da empresa de telefonia Oi. Sobre o sinal da operadora nas rodovias do estado, ele disse que a Anatel não obriga a este tipo de cobertura. O deputado Orlando Morando, do PSDB, não gostou das explicações. A gente vai continuar trabalhando esse tema para poder oferecer à população de São Paulo uma qualidade mínima do serviço de telefonia móvel que hoje está muito distante do mínimo. Posso afirmar que é ruim o serviço oferecido por todas as operadoras. A Oi foi mais uma, mas as demais são de baixa qualidade tanto quanto. Será que o preço que a gente paga nos pedágios das rodovias de São Paulo está correto? É o que investiga a CPI dos pedágios da Assembleia Legislativa, que recebeu o professor de Direito Público e Constitucional da Faculdade de Direito da USP, Floriano Mendes Neto. O professor de Direito Constitucional, Floriano Peixoto Mendes Neto, detalhou os avanços e os direitos e obrigações da Lei de Concessões. Mas, no caso da concessão, o Estado tem um dever de prestar algo e delega para um particular fazê-lo, e o particular aceita este encargo, tendo disputado uma licitação, no mais das vezes, aceita esse encargo porque ele vê nisso uma oportunidade de fazer um negócio. Opa, temos aqui duas dimensões importantes. De um lado, o objeto dessa concessão corresponde a um dever do Estado, e quando eu digo que algo é dever do Estado, eu não paro aí. A ordem constitucional não permite parar aí. Quando eu falo que o Estado tem algum dever, ele tem um dever em relação a quem? Ao cidadão. Então, se é um dever do Estado, na outra mão surge um direito do cidadão de ter esta prestação, de ter esta utilidade disponível. E, de outro lado, um particular que diz, ok, eu topo, eu faço em seu nome, mas eu quero ter a minha remuneração. Eu quero explorar isso como uma atividade econômica. Dos 9 itens da pauta, foram pedidos vistas de 7. Entre eles, o requerimento ao governo do estado para suspender o reajuste dos pedágios até o final da CPI. Solicitar ao governador que não procedesse o reajuste dos pedágios agora no mês de julho em função dos trabalhos que nós estamos fazendo aqui, mas também em função daquilo que o governador e o governo do estado já identificaram. Um erro estrondoso por parte do poder público nos aditivos, que tudo isso possa ser esclarecido. O governador disse que entrou na justiça, e aí, a partir dessa identificação dos problemas e assim por diante, faz-se e procede-se o aumento, o reajuste da tarifa. O presidente da CPI, deputado Bruno Covas, do PSDB, e o relator desta comissão, deputado Davi Zaia, do PPS, consideraram esclarecedoras as informações trazidas pelo especialista. Nós temos um processo no estado de São Paulo e no Brasil que avança, que se aprimora, que as experiências vão se acumulando no sentido de tornar tanto o controle como o ordenamento jurídico mais preparado para fazer frente a esse importante tema que é a questão das concessões. Cada um está achando que concessão são coisas distintas, então para a gente pudesse saber
do que nós estamos tratando aqui, qual é o tipo de contrato, quais são as cláusulas, de que forma ele é prorrogado, o que é um reequilíbrio econômico-financeiro. Então ele pôde explicar, né, com, enfim, muito conteúdo e com muita forma de fácil entendimento para todos, uma didática excepcional. Então acho que foi algo que cativou a atenção de todos e que vai contribuir para que o parecer, para que o deputado Avisaia possa construir um parecer bem técnico para poder responder às questões que estão sendo colocadas. Trivela, gol de placa, chapa, bicicleta, chuveirinho, frango, etc, etc, etc. Quem joga futebol sabe o significado de cada uma dessas gírias. Eu, que quase não sei nada de bola, não tinha ideia do que isso significava, até assistir o SP Sport dessa semana, que decifrou o tal futebolês. Vale a pena ver mais uma vez para não ficar feio na Copa do Mundo. O que é frango debaixo das pernas, gente? O outro foi falar, a tradução ali, chute de chapa é um pá! O frango, frango tá no Aurélio, no dicionário. Você procurar Você fica procurando frango correndo lá da sua mão que Não, nem doido. uma das acepções de frango é bola de fácil defesa que o goleiro deixa passar. Ok. Porque é uma analogia ao franguinho liso que você tenta pegar em galinheiro. Não consegue E o franguinho escapa, não necessariamente por baixo das pernas. O frango clássico é por baixo das pernas, mas também pode tomar um frango assim. Sim, eu sei porque eu sou goleiro, já tomei muito frango. Você já tomou bastante. Não tem uma vícula, ele é goleiro. Você trabalha ali na zona do Agrião, pegando frango. Trabalho na zona do Agrião, evitando a colheita. E o goleiro, como é muito sacrificado, quando ele sai mal do gol na bola alta, ele sai caçando borboleta, né? Você não pegou a bola? Não tem fim, né? Não tem fim, as analogias não tem fim. Né? Ó, se eu for falar aqui, tem abrir bico, caceteiro, cafofa, caicai, camisa 12. O que é camisa 12? É a torcida. É a torcida. É a torcida. É o 12º jogador. É o 12º jogador. Camisa 12. Cara, dessa vez a gente vai estar bem cheio. Gaveteiro, gol chorado. Gaveteiro. Gaveteiro. Eu tenho um colega do Nordeste que está fazendo mestrado aqui. Gaveteiro não é de São Paulo. E ele não conhecia a expressão gaveteiro. Gaveteiro é o juiz que está na gaveta, que está subornado, né? Na gaveta, Tá ou seja, comprado. tem algum dinheiro ali na gaveta ou documento. E esse meu colega não conhecia essa expressão, ele é do Nordeste do Brasil. E me surpreendeu, achava que o gaveteiro fosse mais geral. Mais geral. Gaveteiro é uma expressão realmente... Não é só o juiz, né, Celso? Pode ser o jogador também, né? O goleiro. Pode ser qualquer jogador pessoa de defesa. subornada. Né? Agora tem expressões que variam. O nosso pebolim em São Paulo, no Rio é fla-flu. E na maioria dos estados também é fla-flu. Totó aqui é também. pebolim. Totó é uma outra expressão para o jogo de pebolim, né? No Rio eu conheço muito totó. E daí totó vem da onde? Totó. Dá um totó. O que é isso? Talvez dos toquinhos. Por favor, nosso tradutor, intérprete. Totó em inglês. Em inglês é foosball. Eu deduzo que seja do alemão, não sei. Não sei. Foosball. Deduzo que seja, assim, Com dois de S's? pronto, né? De bate-pronto. Foosball. Foosball, com dois tudo S, junto. É a palavra em alemão. É o que pra se usa em futebol, inglês. né? É o que se usa em inglês. Eu vi o Falcão falando ontem daquela abençoada Copa de 1982 na Espanha. E ele, achei interessante ele falando, ele falou assim, o Brasil estava jogando bonito, o Brasil, é possível jogar bonito como o Brasil jogava e ganhar o jogo. O que não pode se fazer é firula. Fazia tempo que eu não via essa firula. Não pode fazer firula. Aí o cara, o jornalista falou, sim, e o que é firula? Não perguntou assim, mas olhou para ele e falou, ele não quis falar porque ele é elegante, o Falcão. Mas é exagerar, fazer frescura com a bola. Joga bonito, mas joga sério. É possível você jogar bonito sem firula, entendeu? Por favor, professor, firula. Mas firula é uma palavra que se usa em português, não é? Não é futebolês. É fazer um volteio. Firula é aquilo que é um volteio. Você enrolar. É circular demais em torno de uma coisa até... E aí acabar não fazendo bem a coisa. E aí não acabar fazendo bem, com um resultado que não é... Um maneirismo que acaba impedindo que você faça E esse é um exemplo de palavra que o futebol popularizou. Talvez não fosse o futebol, as pessoas não soubessem, ou pelo menos nem tantas pessoas soubessem o que é a firula. Né? O que é a firula? A firula é anterior ao futebol, suponho, mas ela existe fora do futebol. O futebol botou ela aí para todo mundo. Popularizou. O que é um chute de letra? Do que eu tô falando? Chute de letra? É uma chaleira, né? Precisava mostrar. É o quê? É uma chaleira. Uma chaleira, o cara cruza o pé e vai. Ele faz aí, eu tô de pé, dá pra fazer melhor. Você faz aqui por trás, assim. É isso, você vai assim. Também de salto, então fica melhor ainda. Dizem que chaleira... Como o Sócrates, chaleira? Né? O Sócrates foi mestre em jogar de calcanhar, né? Aquela jogada de calcanhar que ele fazia.
O Chaleira dizem que seria por causa de Charles Miller. Chaleira, que foi o primeiro, foi oficialmente quem trouxe a bola. Veio dali. E teria vindo dali. E fez essa jogada. Eu estou lendo aí esses dias as crônicas do Mário Filho. É uma coisa interessante, o senhor está falando aí, eu estou lembrando. Eu estou lendo, e as crônicas que ele escrevia naqueles anos, o que ele punha de termo de inglês era brincadeira, mas era natural. O futebol tinha acabado de chegar, Charles Miller estava chegando, tinha trazido a bola e tal. Então ele colocava, eu falei, puxa vida, como? Depois eu fiquei lembrando, falou, isso durou muito tempo. Hoje acabou, né? Hoje ninguém mais escreve. Mas eu lembraria uma coisa aqui curiosa, que é o plural de gol em português mesmo, seria goles. Goles. E ninguém usa goles. No português de Portugal usam-se golos. Golos, né? Golos. E aqui a gente usa... Aí gols, a gente portuguesou muito, é muito mais interessante, mais inteligente, mais sensível do que goles. Agora, o China chama atenção por uma coisa interessante, e havia uma preocupação sobre esse glossário, os termos em inglês. A Associação dos Cronistas Esportivos, nos anos 20, se reuniu justamente para elaborar um vocabulário de equivalência. Foi aí que o goalkeeper passou a ser o goleiro, o speaker passou a ser o narrador, o center half. Eu ia falar centro isso. Médio, né? Teve 3 nomes, né? Center half, né? Centro médio. Depois centro médio, né? Que veio, né? Que é uma tradução literal de center half, né? Que seria isso, o centro médio. Centro médio. E uma contradição nós em termos, ficamos porque perguntando... centro não é médio. O que é isso? o centro da linha média. Center half, centro médio, na minha época, eu vi os comentaristas, eu peguei e falei assim, me diga uma coisa, o center half, centro médio, é o volante ou é o quarto zagueiro? Depois dessa aula, o Panorâmica dá uma paradinha para o intervalo. Mas não sai daí não, que eu já volto, tá? Os prefeitos das cidades que ficam às margens da rodovia SP-255 vão se reunir com deputados para definir detalhes da duplicação da rodovia. As reuniões acontecem a partir desse mês. O encontro reuniu vereadores de Itaí, Itaporanga, Barra Bonita, entre outros municípios. O objetivo foi debater melhorias e mobilizar as cidades para a realização de obras em toda a extensão da SP-255, que liga Ribeirão Preto a Itaporanga. O número de acidentes é muito grande, ele é um movimento bastante grande, não temos acostamentos na rodovia, a sinalização é muito precária e o movimento ele é muito grande. A gente já conseguiu, já está o projeto lá em Barra Bonita e já está praticamente terminando. De Jaú até Barra Bonita, o projeto já está terminando. E logo mais vai entrar o projeto de Barra Bonita até São Manuel. Também participaram da reunião representantes da concessionária da SP-255, a CCR e SP Vias, que apresentaram um balanço do trabalho que vem sendo feito na rodovia. Ao longo desses meses, nós já desenvolvemos um projeto funcional, compatibilizamos com o viário local do município de Avaré, desenvolvemos o projeto executivo, nos foi autorizado pela Artesp, agência reguladora, e no dia 30 de abril concluímos esse projeto e agora aguardamos, está sob análise da agência reguladora, e aguardamos agora a autorização para executarmos a obra efetivamente. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Carlos Neder, do PT, considera importante o diálogo com a sociedade civil. Foram marcadas reuniões da frente para o mês de junho, em 3 cidades do interior. Em Itaporanga, no dia 4, em Avaré, no dia 18 e em Barra Bonita, no dia 20. A Frente Parlamentar, com esse caráter suprapartidário que tem, constata que é perfeitamente possível o Parlamento Estadual dialogar com a sociedade civil, com os prefeitos, com os vereadores, sem que tenha um viés partidário nessa discussão. Então nós observamos uma mobilização da sociedade civil, das lideranças políticas, de todos os partidos políticos, porque sabem que a população é a maior interessada em que possa trafegar com segurança, ainda mais nessas rodovias em que o tráfego de veículos é cada vez mais pesado em função das características produtivas de cada região do estado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou um projeto que prevê a adoção de tratamentos com homeopatia e acupuntura na rede pública estadual de saúde.
Presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, a comissão aprovou 7 projetos de lei e um projeto de resolução do deputado Jorge Caruso, do PMDB, que trata da criação de serviços de acupuntura, homeopatia, reiki, fisioterapia e técnicas orientais de terapia nas unidades de saúde e hospitais da rede pública. Outro projeto em destaque foi o do deputado Rogério Nogueira, do DEM, que proíbe a utilização de animais em pesquisas científicas que possam causar sofrimento físico ou psicológicos aos animais. Também foi aprovado o projeto de lei da deputada Beth Saão, do PT, que autoriza o Executivo a instalar uma FATEC em Itápolis, interior de São Paulo. A gente sabe como essas cidades têm demandas por esse tipo de ensino, sobretudo na área de qualificação, de profissionalização. E é uma oportunidade também para os jovens se fixarem, tanto naquela cidade quanto naquela região. É uma região próspera que ainda carece muito da instalação de faculdades públicas e, portanto, o projeto vai exatamente ao encontro dessas demandas. O deputado Mauro Bragato destacou que estão previstas as visitas de representantes de secretarias e empresas públicas à comissão. Nós temos um prazo aí deste mês e muito serviço a fazer. Nós temos que receber aqui 2 secretários de Estado, o da Fazenda e do Planejamento. Nós temos que aqui trazer também o Conselho de Reitores das Universidades Públicas para explicarem o que está acontecendo a nível dessas universidades, e como também nós temos que apreciar a LDO, né, que é uma responsabilidade da comissão. Então hoje foi tranquilo, mas seguramente a partir do mês próximo vai ser um pouco atropelado o trabalho da comissão. Uma técnica que utiliza cavalos para reabilitação neuropsicomotora. O convidado do Inclusive dessa semana, Fernando Guimarães, que é técnico da seleção masculina de vôlei sentado, explicou o que é e como funciona a hipoterapia. Hoje vamos saber como é o esporte na vida da pessoa com deficiência. Nosso convidado é o técnico da seleção masculina de vôlei sentado e especialista em hipoterapia, Fernando Guimarães. Oi, Fernando, tudo bem? Bem, Júlia, e você? Tudo bem, obrigada pela presença, de mais nada. Antes de começar mesmo, me conta como é que é a hipoterapia. Na verdade, o Brasil, nós não temos um histórico do cavalo, né? Já visto nem os índios nossos, eles usavam cavalo para o que precisavam fazer. Europa e Estados Unidos são países que tá na cultura, né? E há muito tempo atrás, antes de Cristo, já começou alguma coisa com o cavalo, para utilizar o cavalo para cura, né? A gente fala cura, mas porque era uma coisa muito empírica. E da década de 50, né, 1950 para cá, começou a estudar um pouquinho mais do porquê do cavalo, o que o cavalo pode dar de benefício para as pessoas. E nesse ínterim, um médico, Herr Dr. Heider, um médico alemão, ele sofreu um AVE e ele montava cavalo. E ele não quis parar de montar, ele teve uma paresia e ele sentiu que quanto mais ele montava o cavalo, mais os movimentos voltavam. E aí sim começou o que o cavalo pode trazer de bom. Então, eu acho que assim, a hipoterapia hoje, na verdade, no Brasil, adotou-se o nome de ecoterapia, que é a mesma coisa. A gente utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar para ter uma reabilitação neuropsicomotora. Eu parto de um ponto de vista para chegar no outro. Eu acho que a gente sai de um patamar aí que seria o sistema motivacional, que é muito legal, que você sai de ambiente médico, sai de sala terapêutica e volta para a natureza, montando um ser que é muito maior, mais forte que você. Então, de repente, se as pessoas têm algum tipo de deficiência, montam um ser, e não precisa nem ser eu sou meio suspeito para falar, mas a minha terapia é o cavalo. E você estando em cima de um cavalo e dominando um ser que é muito mais forte, você fala, poxa, se eu posso fazer isso, eu tenho condições de fazer outras coisas. Junto com isso vem, o pai vai assistir, a mãe vai assistir, papagaio, vai todo mundo ver a criança ou a pessoa que necessita andar a cavalo. E aí a gente sai desse ponto de vista psicológico e chega na parte motora, com todas as reações de proteção e equilíbrio, a melhora da qualidade do tônus. Tem uma série de coisas que a gente consegue trabalhar em cima do cavalo de uma forma mais
lúdica, mais agradável, né? Principalmente quando a gente fala em criança. Então a gente está tendo um retorno neurológico aí muito interessante. Hoje no Brasil, né, são 25 anos de hipoterapia, eu sou o primeiro aqui, eu que trouxe isso para cá, e a gente vê que hoje ela até no SUS tem, né? Então todas as cidades já tem alguma coisinha, as prefeituras, e eu acho que está começando a ser aceito, né, de uma forma. Hoje faz parte do dia a dia da pessoa com deficiência ou com alguma necessidade especial, o cavalo. E você estava me contando, né, que você mantém esse tratamento lá na Hípica de Santo Amaro. Isso. Quantos pacientes mais ou menos você atende por lá? Então, eu falei para você de 25 anos, faz 2 semanas que eu fiz 25 anos de terapia. Nesses 25 anos eu fiz mais ou menos 40 mil horas, que seriam 80 mil atendimentos e mais de 150 mil quilômetros a cavalo. Para eu chegar nesse número aí, eu atendo 16 pacientes por dia, né, de terça a sábado. E aí tem as terapeutas que trabalham junto comigo. Então a gente tem uma média de 250 atendimentos por semana. Eu acho que no Brasil é o lugar que mais tem. Nós temos os pacientes particulares, como todo centro, e nós também temos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, muito bacana, onde nós temos as bolsas, né, que a gente atende a população mais carente também. Então, é um trabalho aí que, por volta de 200, 250 pacientes, toda semana a gente atende. Santo Anchieta, o nosso novo santo, canonizado no mês passado pelo Papa Francisco, foi homenageado numa sessão solene do Parlamento Paulista. Fundador de São Paulo e canonizado pelo Papa Francisco no dia 3 de abril deste ano, São José de Anchieta foi homenageado em sessão solene nesta segunda-feira. Padre Carlos Alberto Contieri, diretor do pátio do colégio, falou da importância de Anchieta para a história de São Paulo. Eu acho que a homenagem ao Padre José de Anchieta aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é o reconhecimento da importância que o Padre Anchieta tem, fora inclusive dos muros da igreja, uma vez que a igreja está inserida no mundo. Então, evidentemente que isso adquire a sua importância, esse reconhecimento que ela tem para o nosso estado, para a nossa cidade, para todo o país. Houve a apresentação da Escola Cantorum do pátio do colégio, sob a regência de Felipe Bernardo. Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, presente no evento, falou sobre a importância da homenagem. Considerado um dos fundadores de São Paulo e deixou uma marca profunda no início da história do Brasil, também por todo o trabalho realizado em todo o litoral brasileiro. É bem justo que também o Estado de São Paulo, através da Assembleia Legislativa, preste uma homenagem toda especial a ele. Responsável pela sessão solene, o deputado Adriano Diogo do PT disse que o principal é manter viva a história de Anchieta e que, mesmo sendo espanhol, tem a vida marcada em terras brasileiras. Uma casa como a Assembleia Legislativa não pode ficar à margem desse importante fato que é a recuperação da memória do padre José de Anchieta, do jesuíta, né, José de Anchieta, e por que não dizer que é a memória da cidade de São Paulo, e estou muito orgulhoso da gente estar fazendo essa sessão. Acho que quando a gente fala de José de Anchieta, a gente fala do povo brasileiro, embora ele fosse espanhol, acho importante. E a Assembleia Legislativa prestou homenagem também aos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Veja como foi. Os ministros de São Paulo do Superior Tribunal de Justiça foram homenageados na Assembleia Legislativa pelos relevantes serviços prestados à sociedade na distribuição da justiça. A iniciativa foi do segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, do PSDB. O chamado Tribunal da Cidadania foi representado por seu vice-presidente, ministro Gilson Dipp. Essa integração é muito transcendental, ou seja, transcende muito a homenagem pessoal prestada a cada um dos seus ministros. Eu acho que isso vai muito mais longe. Isso demonstra que os poderes estão dialogando entre si.
Luiz Flávio Borges Durso, conselheiro federal e diretor de Relações Institucionais da OAB São Paulo, representou no evento a Advocacia Paulista. Homenagear os ministros que estão no STJ, oriundos de São Paulo, significa reconhecer o talento, a competência, a capacidade destes ilustres juristas que contribuíram tanto com a Justiça de São Paulo e que agora contribuem com a Justiça brasileira. Para o ministro Paulo Dias de Moura, o evento reforça o princípio constitucional da harmonia entre os poderes. Isso a gente precisa, essa integração entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, é muito importante e até é princípio constitucional dessa harmonia. Então isso realmente é mais um motivo de alegria. A ministra Regina Helena Costa disse que espera, juntamente com os demais magistrados, colocar a experiência paulista sempre à disposição do STJ. É um prazer e uma honra estar aqui no órgão legislativo do Estado para receber essa homenagem e a gente espera continuar contribuindo, não é, com a força de São Paulo, com o conhecimento de São Paulo, a experiência da magistratura paulista no Superior Tribunal de Justiça. Herman Benjamin, ministro do STJ pela Paraíba, também foi homenageado por sua ampla atuação no Estado de São Paulo. Ele ressaltou o reconhecimento da Assembleia Paulista pelo trabalho das instituições. Tirante a Constituição, é o STJ que uniformiza a jurisprudência brasileira e dá, ao final das contas, a expressão do que seja o direito brasileiro. Criado pela Constituição Federal de 1988, o STJ é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. O autor da homenagem, deputado Fernando Capês, do PSTB, lembrou a importância da corte para o país e ressaltou a abnegação de seus ministros. A carga de trabalho de um ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, exige que o ministro acorde seguramente por volta de 6 horas da manhã ou antes disso e estenda o seu trabalho até meia-noite, inclusive aos sábados e domingos. É uma carga assim, monumental, são milhares e milhares de processos. E cada processo é uma vida, é uma história, é um destino, não pode ser julgado de qualquer maneira. Por isso nós temos que fazer sim todas as homenagens que essas pessoas sérias no exercício da sua profissão, dedicadas, competentes, merecem. O nosso Panorâmica dessa semana fica por aqui, com música e música de qualidade. É o chorinho, primeiro gênero musical tipicamente brasileiro. Veja como foi a segunda parte do Dedo de Prosa, sobre esse ritmo que encanta e traz imediata identificação com todos os brasileiros. Até semana que vem!
semana, professores, alunos e funcionários da USP, Unesp e Unicamp participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. As discussões giraram em torno da crise financeira das universidades públicas do Estado. Do lado de fora da Assembleia Legislativa, uma multidão formada por alunos, professores e funcionários veio participar da audiência pública para discutir sobre o orçamento destinado às universidades públicas do Estado. No auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa, que ficou lotado, os deputados debateram com os participantes todas as questões relativas aos investimentos dentro das instituições. Professores e funcionários da USP entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam um reajuste salarial. A reitoria alega que não foi concedido devido ao comprometimento do orçamento com a folha de pagamento, que supera os 95%. A greve atinge também a Unesp e a Unicamp. Uma vez que você começa a arrochar salário no serviço público, isso não para, se acumula de forma grave e acaba destruindo o patrimônio. Vejam no que aconteceu com a escola de segundo grau, o ensino fundamental e básico no estado de São Paulo. A gente quer evitar isso. Arroxo não. Os alunos da USP presentes à audiência aderiram à paralisação. Eles exigem prestação de contas e transparência em relação aos gastos com as universidades. Nós exigimos a imediata abertura das contas da universidade e a gente exige também a auditoria das contas da antiga reitoria da USP para saber por que é que o Rodas gastou tanto em obra faraônica, mas não investiu onde é que tinha que investir. E a gente acha que tem que ter dinheiro para a educação nesse país. O deputado Carlos Gianazzi, que é professor, sabe bem pelo que os servidores estão passando com a situação das universidades públicas. O que nós queremos aqui é aumentar o percentual do ICMS da cota parte do Estado para as universidades públicas. Não basta mais 9,57%. Nós temos que chegar pelo menos a 11,6% ou a 12% dessa cota parte para as universidades. Os dois pilares mais importantes desse país é educação e cultura. Se esse país não focar em educação e cultura, a gente não vai chegar a lugar algum. Professor tem que pedir praticamente que esmola para poder ter o seu salário, sabe, justo e legítimo. Para mim isso é uma vergonha. É evidente que o estado mais rico do Brasil deveria estar liderando a qualidade do ensino superior. O que nós estamos vendo no estado de São Paulo é exatamente o inverso. É o desmanche, o desmantelamento do ensino superior, que significa não só o desmantelamento do ensino público superior, mas também da pesquisa e da capacidade de produção de ciência. Vários projetos importantes foram aprovados essa semana no plenário Juscelino Kubitschek. O repórter Mauro Friesman preparou um resumo das votações. Vamos acompanhar? Com 55 votos favoráveis e 17 contrários, o projeto do governo que altera a lei das organizações sociais prevê que a Fundação Casa e os parques estaduais paulistas possam ser geridos pelo sistema das OS, as organizações sociais. Projeto do Tribunal de Contas do Estado concede reajuste salarial de 5,68% aos seus servidores. O governo do Estado fica autorizado a firmar convênio com clínicas de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica ou hiperoxigenação hiperbárica, de acordo com o projeto aprovado do deputado Ed Thomas, do PSB. Aprovada a proposta do deputado Alencar Santana Braga, do PT, obrigando todos os fornecedores de serviços prestados de forma contínua a estenderem o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. A rede hospitalar pública paulista deverá ter metas internacionais de segurança ao paciente, conforme projeto de lei aprovado da deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Aprovado o projeto que prevê a implantação de programa e criação de unidade itinerante para atendimento veterinário, de autoria do deputado Milton Leite Filho, do Democratas. A instituição de uma política pública de acolhimento aos cidadãos na rede estadual de saúde está prevista em projeto de lei aprovado do deputado Carlos Neder, do PT. Proposta aprovada do deputado André do Prado, do PR, institui o Programa Diagnóstico Amigo da Criança. Projeto de lei aprovado do deputado Edinho Silva, do PT, prevê a presença de auxiliares de vida escolar nos estabelecimentos de ensino do Estado. A PEC da Câmara Federal, que assegura adicional noturno aos servidores de segurança pública em todo o país, virou assunto de uma audiência pública também aqui na Assembleia Legislativa. A PEC 339 de 2009 está pronta e vai para o plenário da Câmara dos Deputados, onde precisará de 308 votos favoráveis. No texto, o principal item de reivindicação é o fator que garante o pagamento de adicional noturno aos integrantes dos órgãos de segurança pública. A audiência aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo
reuniu representantes de sindicatos e autoridades políticas que ressaltaram a importância da mobilização para a aprovação da proposta. É um reconhecimento de um direito, o pagamento do adicional noturno, além de outros adicionais como periculosidade e insalubridade para os servidores que militam na área de segurança pública. A PEC assegura o direito do adicional noturno aos analistas, tributários da Receita Federal, policiais militares, bombeiros, policiais federais e policiais rodoviários federais e demais integrantes dos órgãos de segurança pública. Ela possibilita ao policial rodoviário federal que exerce trabalho noturno uma indenização pelo desgaste natural do trabalho noturno. Ele não vai repor os desgastes emocionais e de saúde, mas é uma indenização, como foi muito bem frisado na audiência de hoje. Ele é uma indenização que traz monetariamente uma compensação para essas perdas de saúde, não é? E emocionais decorrentes do trabalho noturno. O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho do PT, é o autor do projeto de emenda constitucional e destacou que a participação dos representantes de São Paulo é importante e que iniciativas como essas só vêm a somar. A audiência foi importante, ouvimos ali argumentos técnicos que justificam o projeto e agora, enquanto eu saio, eles vão se preparar para fazer uma bela pressão em Brasília, uma pressão democrática. E eu espero ainda neste período aprovar esta PEC. O drama de quem sofre de uma doença rara, as dificuldades de tratamento e de um diagnóstico preciso. Tudo isso foi discutido no programa L Convida, com a deputada Vanessa Damo, do PMDB. No programa Assembleia Convida de hoje, vamos falar sobre doenças raras, dentre as quais está a esclerodermia. A questão de doenças raras no Brasil é muito séria, pois muitas pessoas ficam peregrinando de hospital em hospital em busca de um diagnóstico que dificilmente chega. São inúmeros casos sem solução espalhados pelo Brasil todo. E a única forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas com essa doença rara é a informação. Quais são as características da doença para que as pessoas que assistem nos entendam? A esclerodermia é uma doença autoimune que afeta não só os órgãos vitais, como afeta a pele também. Quando que você percebeu que a sua filha tinha a doença? Foi na fase de adolescência. Ela estava no último ano do ensino médio e ela começou a ter muita falta de ar. Me fala um pouquinho, você que tem a esclerodermia, quando que você descobriu que você tinha a doença, o que você sentia e como é que você faz no seu dia a dia para poder melhorar, pelo menos assim, ter uma qualidade de vida melhor, para poder conviver com a doença de uma forma mais harmoniosa, se é que é possível isso, né, Marileide? Fui na dermatologista e nessa dermatologista, no que eu entrei, ela falou, você tem esclerodermia. Por quê? Porque a face, o rosto, a boca aqui, eles sabem distinguir quando uma pessoa tem esclerodermia. Você começou um tratamento diferenciado e você percebeu que melhorou, assim? Você parou de sentir dores? Ou você começou realmente a fazer o tratamento para a esclerodermia? Então houve uma melhora nesse sentido? Sim, porque o braço eu não levantava com a medicação que eu tomei, hoje está normal. Tranquilamente? Sim, totalmente. Só a boca, o rosto, as minhas mãos são atrofiadas, ó, né? Isso é devido à esclerodermia também? É, porque ela vai repuxando. Entendi. Então... E, Janice, você também tem esclerodermia e descobriu também há bastante tempo ou recentemente. Como é que você faz para conviver com a doença, para poder, de uma forma harmoniosa, vamos dizer assim, e combatendo essa inimiga oculta, né? Começou com dores nas articulações, né? A diferença, a mudança na pele que foram se acentuando. Eu trabalho fora. O meu diagnóstico foi, graças a Deus, foi feito rapidamente. Foi quase como o da Mari, a minha médica já identificou como sendo esclerodermia antes mesmo de fechar a bateria de exames lá. Você vai fazendo uma série para estar eliminando outras possibilidades, né, de patologias. E aí eu procuro levar a minha vida o mais normal possível. Como é feito esse diagnóstico? Como é que você coloca uma doença sendo rara? Qual que é o padrão? Qual seria o diagnóstico, né? Nós classificamos uma doença, nós consideramos uma doença rara aquela que acomete uma pessoa a cada 2.000 pessoas, né? É o padrão do EURORDS, né? Adotado na Europa, e nós então adotamos no Brasil essa condição. Nos Estados Unidos, por exemplo, se chega a adotar
uma para cada 10 mil pessoas. O deputado Luiz Moura, do PT, negou qualquer envolvimento com o crime organizado. Ele foi ao plenário e explicou que a reunião com perueiros da Zona Leste teve uma única intenção, a de evitar uma possível greve no transporte coletivo. Senhor presidente, primeiro eu queria iniciar falando um pouco dessas matérias que a imprensa vem noticiando ao meu respeito, algumas inverdades e injustiças que vêm sendo colocado em minha pessoa. Injustamente estão querendo me intitular um criminoso. Estão tentando me trazer uma mancha na minha vida, na da minha família, como integrante de organização criminosa. Porque participei de uma reunião, senhor presidente, nobres deputados e deputadas, porque participei de uma reunião dentro de uma cooperativa, uma empresa que presta serviço público na cidade de São Paulo, que participou de um processo licitatório e que legitimamente opera esse sistema. São tantas inverdades que daqui a pouco vão dizer que eu estou com a carteira de habilitação cheia de multa. Cada dia que se passa, aparece uma nova. Cada dia que se passa. E eu aproveito esse momento aqui, onde está aqui a imprensa, está aqui os nobres pares, os funcionários dessa casa, para mais uma vez dizer, eu não devo absolutamente nada. Eu sou inocente. O que estão fazendo comigo e com minha família é imoral. Estão querendo me intitular de coisas que eu não fiz. E se eu tivesse feito, o crivo da ficha limpa teria me barrado, eu não teria chegado aqui até esta casa. A população de Assis, no interior de São Paulo, prefere que a maior parte do orçamento da região seja aplicado em educação, saúde e segurança pública. A cidade de Assis, no sudoeste do estado, a 430 quilômetros da capital paulista, recepcionou os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para a realização da 13ª audiência pública do Orçamento 2015. O encontro foi aberto pelo presidente da comissão, deputado Mauro Bragato, do PSDB. Reajuste dos aposentados e o respeito à database foram as primeiras reivindicações apontadas pelo funcionalismo. O escoamento da produção precisa de melhores estradas. Os muitos vereadores presentes à audiência fizeram diversas propostas para a perenização de estradas rurais e conservação e duplicação de SPs. Os temas principais apontados em Assis foram a saúde, a segurança pública e a educação. O deputado Francisco Campos, professor Tito, do PT, defendeu a construção do orçamento com participação popular. É exatamente isso que a Comissão de Finanças e Orçamento espera dessas audiências, que a população venha, que as autoridades venham e que esse espaço seja o espaço da democracia, que esse seja o espaço do crescimento da democracia, avançando para uma democracia cada vez mais participativa. Então, eu saio daqui hoje feliz, contente com esse trabalho que a audiência pública tem feito através da Assembleia, através da comissão, nas grandes regiões administrativas aqui do nosso estado. O deputado Oswaldo Virgínio, do PSD, apontou a necessidade de mais segurança nas pequenas cidades do entorno de Assis. Eu ouvi aqui a questão da segurança em todas as cidades. Nós sabemos que as cidades cresceram um pouquinho no interior e os policiais acabaram se diminuindo, porque alguns aposentaram, aqueles que moravam aqui, os antigos, e nós estamos trazendo agora os novos policiais para a cidade do interior, que são os policiais que prestam exames lá na cidade de São Paulo, ou até mesmo aqui mesmo na região de Assis e Presidente Prudente, e acabam indo para São Paulo. E nós estamos trazendo todos aqueles policiais próximo ao seio da sua família, entendeu? Mais próximo da sua família. Então isso é importante. A gente tem conversado muito com o governo do estado de São Paulo nessa questão. O policial militar tem que trabalhar próximo da sua casa, próximo da sua família, tem que estar com a sua família, porque eles precisam de apoio. Então a gente vai aproveitar, vamos trazer aí, se Deus quiser, já no próximo mês já, alguns policiais para Tarumã, para Maracaí, para a cidade de Palmital e outras cidades mais que nós temos aqui como prioridade. O Assis sempre fez a sua lição de casa, né? Assis sempre teve audiências, sempre realizou audiências boas, né? Bem concorridas.
E fico feliz porque, na verdade, é isso que a gente quer, ouvir as demandas, procurar selecioná-las e procurar trabalhar o orçamento de 2015. Essa vai ser a nossa vontade e a nossa meta. Você se sente seguro quando vai ao dentista? Representantes da Secretaria de Segurança Pública e entidades ligadas aos dentistas se reuniram na Assembleia para debater o assunto. Pela segunda vez, entidades organizadas de cirurgiões dentistas, representantes da Secretaria de Segurança Pública e o Legislativo Paulista se reúnem na Assembleia para debater ações de segurança para a categoria. Depois dos casos da dentista Cíntia Magali, morta em São José dos Campos em abril de 2013, e Alexandre Peçanha, em maio, na cidade de São José dos Campos, os dentistas exigiram providências imediatas de combate à violência. Essa iniciativa do deputado Capês, das lideranças da odontologia aí, dando suporte, para que a gente possa diminuir. Nós tivemos incidentes terríveis com 2 colegas, inclusive a Cíntia. É muito triste, então acho que é fundamental, é importante. A BCD ela faz parte para trabalhar, para ajudar, e a gente está disponível no que for preciso para preservar a saúde do cirurgião dentista e a sua segurança. Quando vem um movimento e eventos organizados, por exemplo, pela Assembleia, isso dá uma credibilidade, dá um peso muito grande e que favorece a abordagem desse assunto importante, que é a questão da violência, da segurança, de uma classe que ele sempre teve, essa classe sempre sofreu esse tipo de problema, mas precisou de 2 ocorrências tristes para realmente haver uma grande mobilização. E nós realmente constatamos que o número de ocorrências é grande e nós queremos fazer de tudo para diminuir esse problema, orientando, pedindo para que todos nós possamos estar unidos para diminuir esse problema. Dados não oficiais colhidos pelo CROSP mostram que só em 2013 foram 1.416 ocorrências em consultórios dentários no estado de São Paulo. A maioria dos dentistas não faz o boletim de ocorrência e, segundo o deputado Fernando Capês, do PSDB, responsável pelas audiências públicas, isso precisa mudar. Esta é a Casa do Povo. E este é o elo de ligação entre o povo e os órgãos de segurança pública. Nós já fizemos uma primeira audiência pública, eu não gosto de fazer as coisas largar pela metade. Eu quero ouvir as providências, saber se foram tomadas e continuar auxiliando. O dentista sabe que ele tem que fazer o boletim de ocorrência, senão a gente não fica sabendo que o crime existiu. Ele tem que participar dos consegues para levar essa notícia. E o Estado tem que apresentar para ele soluções concretas. Nós estamos discutindo com o representante da Secretaria de Segurança Pública essas soluções concretas. O Arena Livre dessa semana recebeu o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Rogério Raman. Ele falou sobre as ações da secretaria no seu primeiro ano à frente da pasta. O senhor poderia falar do Bom Prato? Aliás, quando fala de Bom Prato, dos números do Bom Prato, né? A gente já fala do número de milhões, fabuloso, né? Vamos falar sobre isso. Inclusive, eu tenho ouvido nas audiências públicas do orçamento, são muitos gestores municipais que pedem uma unidade do Bom Prato na sua cidade. Vamos falar sobre o Bom Prato? O Bom Prato é um programa ótimo, né? Não é só bom, é um programa excelente. A gente tem uma resposta muito boa dos beneficiados que têm a oportunidade de frequentar o restaurante popular, que realmente é comida de excelente qualidade, é uma comida que é controlada por uma equipe de nutricionistas que faz o acompanhamento, faz justamente a oferição desse balanço nutricional para que a gente possa oferecer à população uma comida de qualidade a um custo acessível, é um custo de R$1. Desde que o programa foi implantado, há mais de 10 anos, são quase 14 anos, nosso governador Geraldo Alckmin fez questão de manter o mesmo valor de R$1 acessível. E como é possível manter um prato tão barato, haja vista que o preço dos alimentos tem subido e a refeição fora de casa, principalmente, secretário? Exatamente. Nesse período, a inflação chega muito próxima de 100%. Isso é possível justamente pelo apoio do governo do Estado de São Paulo, justamente pelo subsídio que o governo oferece às administradoras, às prefeituras e entidades que fazem a gestão do Bom Prato. Esse subsídio é fundamental para que a refeição continue sendo servida com qualidade e a um custo muito acessível.
refeição que tem guarnições, tem suco, salada, sobremesa, uma carne, um frango. Nós procuramos sempre inovar e oferecer novos cardápios à população. Agora, inclusive, com a proximidade da Copa do Mundo, foi possível elaborar todo um cardápio temático voltado aos países que participam da Copa do Mundo. Então, você imagina o trabalho que tivemos para elaborar 31 cardápios alusivos a cada uma das seleções que integram a Copa do Mundo, sem alterar o preço de produção, o custo de produção, e sem alterar o preço de repasse ao beneficiado. Então, foi um trabalho intenso, criativo e que também colabora na acessibilidade a novas culturas para essa população, justamente com um cardápio temático alusivo aos países que integram a Copa do Mundo. Deputado Gilmaci Santos, muito bem-vindo ao Arena Livre. Sua primeira intervenção, sua pergunta, sua consideração. Certo, saudar aqui o Jorge Machado, Carlão, Sebastião, em especial nosso companheiro, nosso colega Rogério Aman, como já foi dito aqui pelo deputado Carlão, que realmente foi não vou dizer que foi o melhor, uma das melhores escolhas do governador Geraldo Alckmin, né, para assumir essa pasta de desenvolvimento social, que, como já foi comentado também, é uma das pastas mais bonitas que existe no governo do Estado e em qualquer administração pública, que cuida exatamente das pessoas, que cuida do ser humano, né? Não que os demais não cuidam, mas que muitas vezes muitos administradores até não dão tanto valor como deveria dar. A gente costuma dizer, Carlão, que muitos administradores públicos, às vezes, por cuidar de pessoas, não consegue, na inauguração, colocar um nome numa placa, né? Se você inaugura um viaduto, você consegue colocar um nome numa placa, um prédio. E cuidar de pessoas, muitas vezes, você não consegue, porque as pessoas, a maioria, estão escondidas. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos acompanhado mais próximo, né, de maneira mais próxima, nesse último ano, e temos visto ali como é importante, o quanto tem sido feito pelo nosso Estado, pela população, principalmente a população mais pobre, mais carente, né? O Carlão falava sobre o Bom Prato e outros programas, mas nós temos também um programa sensacional que é o Ação Jovem. É um programa que não aparece muito, que não é muito divulgado, que deveria ter maior divulgação. Essa Ação Jovem que procura incentivar os nossos jovens de 15 a 24 anos a estar na escola, a frequentar a escola, dar até ter um repasse financeiro, uma pequena quantia para incentivar o jovem voltar para estudar. Porque, infelizmente, para a nossa juventude que nós temos visto hoje, o que tem se oferecido por aí são drogas, são vidas erradas. E que tem capacitação. E que tem capacitação também para isso. Então, é um programa que também é um programa super interessante, Carlão e Sebastião, mas que ainda, de maneira talvez tímida, tem apresentado à população. Eu acho que a população, os prefeitos devem saber mais sobre isso, Carlão, e incentivar e aplicar mais esse programa nos seus municípios, que é um programa super importante também que temos lá na Secretaria. Vamos comentar esse programa também? Vamos. O Ação Jovem é um programa realmente importante, como o deputado Gilmaci frisou, justamente porque ele visa resgatar e manter o jovem em período escolar até que ele faça a conclusão dos seus anos de estudo no ensino fundamental. Ele é importante também porque ele tem toda aquela característica que o deputado Carlão já mencionou, de não ser um programa assistencialista. Sim. Ele é um programa que ele tem duração determinada, são 3 anos, é um incentivo à manutenção do jovem para que ele possa fazer a conclusão, e temos também desenvolvido parcerias para promover a capacitação e a integração desse jovem no mercado de trabalho. Essa ajuda de curso que ele tem não é uma coisa que vai permanecer para ele para sempre. Ele tem que se esforçar, concluir o seu curso. Justamente. É um incentivo para que ele consiga concluir. Não, como o Carlão tem falado, assistencialismo, que é uma coisa horrível, né, em qualquer administração, em qualquer país. Transversalmente também ajuda o aluno a permanecer na escola, ou seja, diminui a evasão. O que acaba dando mais eficiência a um plano de educação pública. É justamente esse o principal mote do programa Ação Jovem. O deputado Alencar Santana, do PT, foi eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito na Memória. Você está forçando mais um CPI. Eu sei, eu percebi. O deputado Alencar Santana, do PT, foi eleito presidente da CPI, que vai investigar as causas do desmoronamento do lixão de Pajuã, na Grande São Paulo. A eleição de presidente e vice-presidente da CPI aconteceu no plenário Dom Pedro I. Estiveram presentes os deputados Josiato, do PMDB, Heroílma Soares, do PTB. O deputado Alencar Santana, do PT, foi eleito presidente, Milton Vieira, do PSD, eleito vice, e Beto Trícoli, do PV, o relator da CPI. A CPI ela vem num momento bom e vamos apurar responsabilidades e encaminhar para quem é devido, para que os culpados sejam punidos. Ele operava praticamente como um lixão
e isso gerou um grande problema à época. Então esperamos que hoje, eleito presidente, o vice-presidente e o relator, que a gente possa dar início aos trabalhos de fato e apurar e apresentar o relatório o mais breve possível. O Conselho Consultivo da Comissão da Verdade fez um balanço dos trabalhos na Assembleia. E os deputados da comissão ouviram depoimentos sobre o caso Jeremias, sindicalista morto há 50 anos no sertão pernambucano. A quinta reunião do Conselho Consultivo da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, trouxe um balanço do trabalho que vem sendo realizado. Até agora, foram 122 audiências públicas, 650 depoimentos de familiares e sobreviventes do período da ditadura e 165 casos de mortos e desaparecidos definidos. No auditório Franco Montoro, familiares, pesquisadores e companheiros políticos prestaram depoimentos sobre o militante trotskista Paulo Roberto Pinto, Jeremias. A biografia do sindicalista foi contada no início da reunião com a exibição de um vídeo, interpretado pelo ator Dinho Lima Flor e produzido pela Comissão Rubens Paiva. A massa camponesa delirou, começaram a cantar e alguns choraram de alegria. O caso de Jeremias, ele chama a atenção não só por ter sido um jovem de eleição nacional assassinado, com 22 anos no interior de Pernambuco, mas por ter sido uma atuação do trotskismo num setor que eles não estavam acostumados a atuar, que era o campo. O militante, que já era figura conhecida por liderar greves e paralisações pacíficas nos engenhos, foi assassinado no dia 8 de agosto de 1963, em Itambé, na Mata Norte pernambucana, a mando dos donos do engenho Oriente. Na época, reivindicava o pagamento do 13º salário aos trabalhadores. Ele tinha total confiança nas pessoas que ele liderava, na massa camponesa, nos trabalhadores, e sempre consultava os trabalhadores para fazer qualquer coisa. Ele nunca tomava decisões sozinho, isoladamente. 3 dos 5 irmãos de Jeremias participaram da reunião. Eles contaram como era a relação da família com o sindicalista e o que esperam dessa audiência aqui no Legislativo Paulista. Essa comissão hoje ela foi transparente. Isso foi televisionado, foi gravado. Então a gente espera que realmente o nome dele possa contar na história política desse país. O deputado Adriano Diogo, do PT, presidente da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, ficou satisfeito com a audiência. Foi uma boa audiência, né? Estamos dando uma contribuição importante, acho que hoje é uma audiência, embora com pouca gente, está uma audiência muito importante, né? Você viu? Foi produzido um documento sobre o caso que vai gerar um relatório muito importante para a Comissão da Verdade. A Comissão de Atividades Econômicas aprovou a subcomissão que vai tratar das regras para a criação de aves em São Paulo. A comissão que trata de assuntos relacionados à pecuária, abastecimento, agronegócios e economia agrícola foi rápida. Na pauta, projetos de lei como a Feira Paulista de Assentamentos e Quilombos, a Marcha para Jesus de Nazaré Paulista e a Copa Brasil de Futebol Infantil de Laranjal Paulista tiveram aprovação unânime para a inclusão no calendário turístico do estado. Uma subcomissão de avicultura também foi aprovada e vai tratar de assuntos ligados à produção desta área. Uma subcomissão que vai fazer um trabalho em cima da avicultura, um estudo em cima de todo esse segmento do setor produtivo, importante atividade econômica aqui no estado de São Paulo e que necessita aí, segundo a propositura do deputado Bruno Covas, de um estudo para poder fazer um diagnóstico e a comissão dar a sua contribuição. Segurança Pública foi o tema do programa Por Dentro da Política dessa semana. O deputado Marco Aurélio do PT comentou a distribuição de policiais na região do Vale do Paraíba. Passando em revista o mandato, vários temas para a conversa de hoje, mas eu gostaria de começar falando sobre segurança pública. O senhor estava me mostrando uma notícia, deputado, no tocante à distribuição, à disponibilidade de policiais militares que estão sendo colocados agora nas ruas. Eu queria que o senhor falasse um pouco para o Vale do Paraíba, quantos estão seguindo? Essa é uma notícia fresquinha, de hoje mesmo, né? Que tem esse anúncio de 559 policiais sendo colocados no estado de São Paulo a mais. Agora, no Vale do Paraíba, estão sendo disponibilizados 14. 14 é menos de meio para cada município, porque nós temos 39 municípios na região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, se você quiser dividi-los
para todos os municípios, tem que cortar em 3, cada um mandar 1/3 de um policial para cada cidade. Então, realmente é uma quantidade ínfima para uma região que tem não somente os índices alarmantes, mas você tem também um local que é um chamariz, né? Porque é cortado pela Dom Pedro, cortado pela Dutra, cortado pelo Carvalho Pinto, fica entre duas grandes capitais, São Paulo e Rio, dá acesso ao sul de Minas, litoral norte, quer dizer, é uma região... De passagem. De passagem, um chamariz. Aliás, é uma região onde, por incrível que pareça, é do governador Geraldo Alckmin, né? E a atenção que ele está dando para essa região, nessa área da segurança, está realmente desproporcional à necessidade que a região tem. 14 policiais realmente é uma quantidade muito pequena e menos que o efetivo de algumas cidades, de uma dessas mais de 39 cidades. Com certeza, pega Jacareí, São José, Taubaté, que são cidades grandes, né? Então, não dá para você colocar nenhum a cada município, a cada cidade. Na verdade, serão 14 heróis que vão para lá, para trabalhar além da capacidade, além do limite, né? Correndo sérios riscos. Né? Deputado, então, aí nós entramos com um problema de segurança da população e também dos policiais. Sim, deles mesmos. Porque quando você tem policiais em número menor trabalhando em proporção que eles vão combater, eles também entram em risco. Esse número de reposição não preenche os claros. Imagina, o senhor que acompanha há tanto tempo os reclamos dos gestores públicos, prefeitos, principalmente pedindo o aumento do efetivo, ou seja, que são 14 policiais. Não preenche os claros. Agora, nós estamos falando de preencher os claros, que é em cima de um dado de uma legislação anterior. Sim. 10 anos, mais ou menos, 2003. Ou seja, não estamos nem repondo o que era de 10 anos atrás. E nós estamos em 2014. Quanto mais os que saem da polícia, os que se aposentam, porque, na verdade, os que são afastados. Se nós tivéssemos o quadro completo, nós estaríamos discutindo o aumento do efetivo. Hoje nós estamos discutindo o quê? O preenchimento de claros, a reposição. Que o que está sendo reposto é inferior ao que nós perdemos. Como fica uma região que também detém presídios, ou seja, pequenas cidades que acabam atraindo, digamos, de alguma maneira, a criminalidade e deixando vulnerável a população local? Eu não sei se a existência de presídios ela tem essa proporção, né, de aumento do crime. Agora, a existência de presídios, ela há a necessidade de mais policiais. Mais policiais. É por uma questão de vigilância. Sim. Não é? Quer dizer, por segurança até dos próprios familiares que vão visitar os seus entes que estão aprisionados, né? Então, existe uma... Quando você vai, por exemplo, fazer uma diligência, quando você vai fazer um preso, tem que prestar depoimento em outro local, ele tem que ir escoltado. Quando um preso passa mal e tem que ser levado para um hospital, ele tem que ser escoltado. E cadê esse efetivo? Né? Então, nesse sentido, a carência aumenta. Né? Vamos dar mais uma paradinha. Daqui a pouco tem mais panorâmica sobre as atividades do Parlamento. Até já!